Em muitos momentos da Bíblia, Jesus e seus discípulos falam sobre pregar ao mundo todo, como em Mateus 10, versículo 7, que diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Mas e hoje, que as igrejas têm a possibilidade de se utilizar dos meios de comunicação, das redes sociais e facilmente chegar a qualquer lugar do mundo? Como que as igrejas têm lidado com isso? Como isso tem chegado até como uma ferramenta de propagação do Evangelho? Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica e hoje eu vou conversar com a ministra de comunicação da igreja, que vocês também já conhecem. Hoje eu vou conversar com a Bruna. A Bruna é a ministra de comunicação aqui da IBBR, é formada em marketing e é casada com o pastor Igor e juntos são os líderes da Juventude Hire. Isso? Isso mesmo. Muito bem. E o fato de ser esposa de pastor não te obriga a isso, o fato de se formar em marketing não te obriga a isso, mas ser líder de ministério é um pré-requisito restrito aos cristãos. Como foi a sua conversão? Bom, eu nasci num ambiente cristão, numa família cristã, então eu não me recordo de um dia específico, sabe? Que eu tenha, de repente, enfim, no Ministério Infantil, por muitas vezes eu ter levantado as mãos, mas não me lembro de um dia exatamente. O que eu costumo dizer é que todo ano eu acho que eu olho para trás e falo assim, não, acho que eu não era convertida, agora sim. Mas a realidade é que os últimos anos, na verdade, me mostraram que... Porque desde pequena eu sempre entendi muito bem o serviço, né? Meus pais sempre muito ativos na igreja, eu também desde pequena, coral, essas coisas. Mas até trouxe essa mensagem uns sábados atrás a respeito da mulher que ungiu Jesus em Betânia, né? E aquela passagem me tocou muito, porque pela gratidão que aquela mulher expressou ali naquele momento. Então, essa passagem, toda vez que eu olho, eu penso assim, poxa, por tantos anos, né, a gente faz tantas coisas, né, a gente se sente tão íntimo de Deus, porque a gente serve ali na igreja, porque a gente, enfim, tem relacionamentos ali, muitas vezes com lideranças, mas a real é que é uma mulher, né, que provavelmente nunca tinha se encontrado com Jesus, ela, por gratidão, entregou tudo que ela tinha ali, né, sobre Jesus, e por muitas vezes eu paro e falo assim, cara, eu sou convertida a ponto disso, né? Então eu costumo dizer que acho que todos os dias eu me converto um pouco. Legal, legal. E é bacana porque isso é uma progressão da caminhada, né? Quer dizer, a gente Sim. vai cada dia entregando uma nova partezinha, Com né, certeza. da vida. Sim. Sempre há algo novo a entregar ao Com Senhor. certeza. Legal, legal. E como você conheceu o pastor Igor? Olha, o pastor Igor, eu estava na minha cidade, ele é da minha cidade, Santos, e eu estava num restaurante com umas amigas, e o restaurante estava muito cheio, e aí, naquele momento, chegaram 2 rapazes, e o dono do restaurante pediu que eu e minhas amigas se levantassem da mesa, porque a mesa estava reservada. Mas a verdade é que tinham chegado 2 jogadores de futebol, né, que mandam em qualquer lugar. E aí, simplesmente... o amigo dele estava contundido, estava com a perna enfaixada. E aí, né, o dono do restaurante falou, vocês podiam levantar que já estava reservado e tal. Então, e por coincidência, as minhas amigas conheciam o amigo dele e ele. E aí, eles falaram, não, pode ficar aqui com a gente, está conversando. E aí, naquele dia, ele olhou para mim e falou, te conheço de algum lugar. E aí eu falei, isso é papo. Mas a gente foi conversando e depois eu descobri que ele era cristão, que ele realmente poderia ter me conhecido, porque nós estudamos anos na mesma escola, morávamos muito perto, tínhamos muitos amigos em comum, mas nunca tínhamos nos encontrado assim. E aí foi a partir daquele dia que a gente nunca mais parou de se falar e 6 anos depois nos casamos. Legal, legal. Em Santos ainda. Casamos em Santos. Legal, Isso. legal. E
todos os sábados, e em alguns domingos, inclusive, você está aqui na igreja, mais ou menos nesse lugar, Sim. à frente do louvor, né? Aham. Nunca sentada, Sim. sempre em pé, Aham. e olha para cá e olha para lá, Sim. e comandando Parada louvor, nunca. né? É muito curioso, porque às vezes eu vejo quem está ministrando, a pessoa está aqui e um olho está na bateria, o outro olho está no teclado, o olho está ligado no 100% Isso. do que está acontecendo. Isso E agora aí. um olho no chão para ver o Sim, agora tem o retorno, retorno. né? Mas está sempre ali, ligada em tudo. Sim. A música sempre esteve presente na sua vida? Sempre. Desde pequena, participava de um coral que se chamava Crianças Louvando, lá em Santos, e dentro da igreja também sempre servi. Né, quando você cresce na igreja, você faz de tudo. Mas, principalmente nessa área do canto, eu fui me descobrindo, e aí vou crescendo e vou participando ali de grupos de louvor. E aí, num momento que o grupo principal da igreja ia gravar um CD e não podia estar no dia do culto, e aí falaram para mim, falaram assim, não vai ter grupo de louvor hoje, tu pode ministrar? Eu falei, o quê? Eu falei, tá bom, vamos. Aí peguei o microfone, dei um passo para frente e nunca mais voltei. Legal, legal. E aí isso foi com 14 anos. Agora fazem alguns 20 e poucos. Não precisa. Senão eu vou... Tá bom. Já faz um bom tempo. Uns 2 anos. Legal. E como veio esse chamado para fazer marketing e atuar na área da comunicação? Olha, desde nova, minhas respostas sempre começam assim, né? Pois desde pequena. Eu tô notando. Eu sempre tive a vontade de estar na igreja. Eu nunca pensei em seguir uma profissão que me levasse para fora, né, para que, de repente, me introduzisse no mercado corporativo. Nunca tive essa pretensão. Meu sonho sempre foi assim, viver numa comunidade com os meus amigos da igreja e fazer, enfim. Então, eu fui escolher o que eu iria fazer. Na época, minha primeira opção foi arquitetura. Eu ingressei em arquitetura, mas tinha 18 anos, era nova, e não consegui manter, fiz 3 anos. Caramba! Mas, assim, não era a minha área. E, dentro de arquitetura, eu descobri que eu queria ser publicitária, dentro do estágio, especificamente. E aí, a partir dali, eu ingressei em publicidade e fui, assim... Sou apaixonada pelo que eu faço, assim, desde o primeiro dia eu já sabia exatamente qual área seguir e estou nela até hoje. E é uma área que me trouxe ainda mais paixão pela área por conta da igreja, e a profissão em si consegue expressar, enfim, amor por vidas, né, querer mesmo propagar aquilo que acontece aqui dentro. E aí eu consegui unir o útil ao agradável, né? Aquilo que eu faço no lugar que eu amo. Não, e as nossas redes sociais tiveram uma transformação tremenda, né, nos últimos tempos. Não apenas de números, mas até de proposta mesmo. Você vê que há uma linguagem diferente nas redes. Sim, né? sim. E você vê que é mão de gente que sabe o que está fazendo ali, né? Muito obrigada. E o que faz parte do Ministério de Comunicação? É só as publicações do Instagram? Porque o pessoal pensa assim, a fotinho e o stories do Instagram. Comunicação, o Ministério de Comunicação, é só isso que faz? E quem faz parte do Ministério? Na verdade, o Ministério de Comunicação é um ministério muito grande e muito ativo, né? Agora a gente está querendo reformular tudo para a gente conseguir mesmo viabilizar todas as áreas que são mesmo pertinentes. Então, para eu poder publicar algo no Instagram, eu preciso produzir aquilo, né? E para isso, eu preciso de fotógrafos, eu preciso de filmmakers, eu preciso de redatores, muitas vezes, preciso de social media, né, que hoje em dia não é uma pessoa que faz tudo, né? A gente tem alguém que programa, alguém que pensa quando, onde, por quê. E aí, hoje, a gente conta aqui com filmmakers, fotógrafos, redatores ainda não, mas estamos orando por isso, mas pessoas que escrevem bem, né, que podem estar, inclusive, né, o senhor pastor, que nos ajuda muito em muitos devocionais. Então, assim, é uma equipe muito talentosa,
e que a gente está trabalhando todos os cultos, né? Enquanto a igreja está sentada, ouvindo, a gente está em pé, às vezes mexendo no celular, as pessoas se incomodam, falam assim, aquela pessoa não sai do celular, mas a gente está ali produzindo, escrevendo, tirando foto, e a pessoa sai da igreja, já está lá no Instagram. Uhum. E é isso, é uma equipe grande e muito produtiva, graças a Deus. E isso é bacana porque alimenta, né? Quer dizer, a pessoa que, nesses tempos com tanta restrição, muita gente não vindo, e a gente até entende, né? Uma pessoa com um natural medo, uma natural Sim. cuidado tal, ela consegue perceber o movimento da igreja, Sim. mesmo não estando. Então, é uma comunicação extremamente inclusiva nesse tempo de bastante afastamento. Né? Com certeza. Inclusive, igrejas que não, né, aceleraram essa questão morreram, né, infelizmente. A gente consegue ver assim muitas igrejas razoavelmente grandes, né, que não conseguiram se manter porque não tinham, de repente, uma rotina, né, de YouTube, enfim, não conseguiram mesmo se manter por conta disso. E o alcance, né, que a gente tem com esse tipo de ferramenta é muito grande, né? E eu costumo dizer que aquilo que a gente mostra ali, a gente precisa mostrar o que acontece aqui dentro, mas a gente só mostra com qualidade quando realmente acontece. Então, não dá para você manter ali na rede social uma aparência, né, de que é uma igreja super cool, é uma igreja super aberta e tá uma igreja amorosa, mas quando você entra na igreja não é nada daquilo, porque a propaganda negativa, ela é muito mais forte do que a positiva. Então, se uma pessoa visita a sua igreja porque o seu Instagram é muito legal, mas ela chega aqui e a igreja não é nada daquilo, ela não volta mais e leva uns 10 com ela. Então, uma coisa depende muito da outra. E aqui na IBBR, quais são os principais meios de comunicação que vocês têm estabelecido? O Instagram nosso Sim. cresceu pra caramba. E o que Sim, mais? o Instagram, Facebook, né? O YouTube e o WhatsApp. O WhatsApp, acredito que hoje seja não mais que o YouTube, óbvio, mas o WhatsApp hoje é uma ferramenta muito poderosa, não só para comunicação, né? Inclusive, né, eu estava lendo algumas coisas, alguns países, né, que durante a pandemia que não têm tanto acesso à internet para streaming, esse tipo de coisa, utilizam o WhatsApp para enviar. A Indonésia, estava lendo sobre isso. Caramba. Enviando pregações, mensagens para as pessoas, né, os missionários que não conseguiam chegar lá, e pessoas que vivem, né, em situação precária, enfim, em relação a alguns acessos, recebiam as mensagens via WhatsApp para manter o cuidado. Caramba. É curioso essa questão de rede social, né? Porque, por exemplo, o WhatsApp aqui no Brasil é bastante difundido. Portugal praticamente não. Né? Eles quase não usam, Sim. sabe? Sim. Para troca de mensagem, Sim. assim, é normalmente o Messenger do Sim, próprio SMS. Facebook. E o Messenger. Sim. É curioso, né? Sim. É interessante. Eu conheci algumas pessoas também que vivem, né, em algumas áreas da Europa, Estados Unidos mesmo. Nem conheciam. E as redes sociais são para as pessoas que já estão na igreja como uma forma de comunicação da igreja, né? Por exemplo, o WhatsApp e tal. Mas como você consegue atrair pessoas de fora, né? Como que a igreja chega, por exemplo, além? Porque, por exemplo, para você conhecer o Instagram da igreja, você teve que entrar no Instagram e digitar lá @ibbr e tal, Sim. né? Como que você usa esses meios de comunicação como uma forma de evangelismo, além de propaganda, uma forma de evangelismo, de chegar nas pessoas que não estão aqui nesse meio? Sim, isso, na verdade, é um desafio muito grande, né? Porque as redes sociais são ferramentas que alcançam pessoas que você nem imagina. E, normalmente, hoje, as igrejas elas comunicam com a comunidade que está ali. Então, às vezes, você usa termos que uma pessoa que não é do meio não entende, e você acaba não se comunicando com o público mais importante, né? Que é o não cristão. Uma das maneiras da gente fazer isso é você utilizar de testemunhos, de devocionais que falam de temas específicos, usar ali nas hashtags, né? De repente, hoje, um tema que está muito em alta, a questão de depressão, de crise de ansiedade. Você, de repente, trabalhar algo que a gente quer começar a fazer,
trabalhar testemunhos mesmo, né, de pessoas que foram curadas, restauradas, e através as pessoas conseguem ter acesso a isso através da hashtag. Então, uma pessoa que vai fazer uma busca ali no Instagram e coloca ansiedade, ela vai ter acesso ao nosso post, e dessa maneira a gente consegue trazer. Fora isso, lógico que a gente comunica a agenda, enfim, as movimentações da igreja, que não é mais importante do que, de repente, você utilizar essa ferramenta para tornar Jesus ainda mais acessível. Eu acho isso muito curioso, se comunicar com o pessoal da igreja, mantendo a qualidade e até o nosso próprio vocabulário mesmo, mas essa conversa ser também inclusiva, né? Quer dizer, a pessoa nova na fé, ela chega e ela sabe do que nós estamos falando e tal, né? E faz essa caminhada conosco. Mas você até brincou, as minhas conversas, as minhas respostas sempre começam, porque desde quando eu era pequena tal. Então você já vive na igreja antes, você é uma moça ainda bastante nova, 21, né? Um pouco menos. Então, 20 anos atrás, a gente não tinha tanta rede social, a gente tinha talvez o Orkut, não sei se o Facebook já tinha 20 anos, não tinha Facebook há 20 anos, mas as redes sociais não eram tão fortes quanto hoje. O que você já viu de absurdo falarem a respeito das redes sociais, por exemplo, da igreja? Eu já vi, por exemplo, gente dizendo que era inaceitável uma igreja ter um canal no YouTube porque as pessoas deixariam de ir para a igreja para assistir só pelo YouTube. Sim. Você já viu esse tipo de coisa? Com certeza. Isso eu ouvi recentemente, assim, há poucos anos atrás. Porque, infelizmente, isso acontece, né? Mas a realidade é que sempre vai ter alguém para fazer. Então, se você acredita que existe aqui uma palavra, né, bíblica realmente, né, que você acredita naquilo que você prega, você entende que existe um propósito nisso, não há por que você, né, manter isso dentro de quatro paredes. Porque se a pessoa não tiver acesso à sua palavra, ela vai ter acesso à palavra de outro. E talvez essa palavra, né, não esteja, de fato, encaminhando ela, né, enfim, para o lugar correto. Então, eu acredito que a internet é algo muito de Deus, né, que faz a nossa mensagem, a palavra de Deus, chegar a lugares que talvez não seria possível, né? Eu acredito que, quando Jesus disse "Ide por todo mundo", né, acho que ele já contava com a internet. Assim, eu acho que, até lá, ele já sabia, né, com certeza, que a gente teria essa possibilidade de chegar a lugares que, com os pés, nós não seríamos possíveis. Não, e a gente sempre viu pessoas deixarem de ir à igreja, Sim. às vezes passarem anos sem frequentar, mesmo não tendo canal no YouTube. Os desigrejados, né? Então, Sim. quem já não ia, não ia mesmo. Exatamente, Né? é uma desculpa. A pessoa não deixou de ir porque agora tem canal no YouTube. Exato. Não, ela já não ia. Né? A diferença é que agora ela está sendo alimentada, mas, assim, é uma preocupação, porque se a cada dia você ouve aquela história, né? Se você comer algo estragado, se você comer cada hora num lugar, você não vai saber o que estava estragado. Então, existe essa preocupação, mas ficou mais confortável, né, para aqueles que não querem sair. Mas eu prefiro acreditar não, né? Eu, na verdade, eu gosto eu acho interessante o fato das pessoas que não podem sair terem esse acesso. Isso é legal olhar por esse lado também. E nos cultos, os cultos de domingo aqui no Bom Retiro são transmitidos instantaneamente pelo YouTube. Então, se você quiser acompanhar qualquer culto nosso, está lá sempre no canal. Se você vê presencialmente, você vai ver o pastor Alan com o celular o tempo inteiro na mão. Por quê? Porque ali no chat, qualquer pergunta que a pessoa coloque, eu, na medida do possível e no meu conhecimento, eu vou respondendo. Né? Então, às vezes, vem algumas perguntas que precisa uma explicação um pouco maior, tal. Às vezes, eu até guardo aquela dúvida para criar depois um vídeo para a Quinta Teológica. Mas principalmente essa interação ali do chat, a gente vê pessoa de Portugal, vê pessoa dos Estados Unidos, vê pessoa da Alemanha, né? Normalmente são brasileiros que estão fora, mas pessoas que estão fora acompanhando. Você acredita que para esses lugares que possuem tecnologia, a gente pode substituir missões pela tecnologia? Se a missão
estiver reduzida somente a transmitir uma mensagem, sim, mas eu acredito que a missão não seja somente isso, né? E o cuidado, o físico ali, né, o corpo a corpo, não consegue ser substituído de maneira nenhuma. O culto é um exemplo disso, né? Você assistir o culto de casa não é nem 10% do que é estar aqui. Então, acredito que o cuidado, né, que o missionário tem ali com aquela vida, enfim, a missão de repente, incluir ele numa comunidade, enfim, isso não pode ser substituído pela internet. O acesso à palavra, talvez, mas o cuidado efetivo ali, de maneira nenhuma. Talvez isso seja uma forma de ponte, né, da gente Sim. começar um trabalho também, Sim, né? sim, com certeza. Eu acredito que para lugares que realmente não seja possível, né, mesmo você acessar fisicamente, a internet sim é uma ferramenta incrível e a pessoa pode sim, através da mensagem, se entregar a Jesus. E o Espírito Santo, Deus, ele é um Deus de perto e um Deus de longe, certo? Então o Espírito Santo ele é sem limites e ele pode ali gerar vida, enfim, constranger, confortar e confrontar, mesmo à distância. Mas nós somos chamados para cuidar, né, para discipular, e isso inclui vida na vida, né? Uhum. E nessa caminhada, já trabalhando ali no meio da mídia, tal, dentro da igreja, você lembra de algum testemunho de pessoas que foram alcançadas por esse trabalho da comunicação? No IBBR em Casa, nós tivemos um testemunho muito bonito de uma moça pelo Instagram. Ela comentou que, né, em casa estava muito difícil, porque, por conta da pandemia, o marido perdeu o emprego, e estava realmente uma situação insustentável, ela não queria mais estar ali, enfim, estava sofrendo muito, mas, por conta de toda a ação do IBBR em Casa e por conta do compartilhamento das fotos das atividades, ela falou que, quando olhou para aquelas fotos que ela mesma tinha enviado, ela foi restaurado nela uma esperança. E ela falou que, a partir daquele momento, ela voltou a acreditar que seria possível a restauração. Foi muito bonito. Legal. E aí, eu ainda tenho uma pergunta que não estava no roteiro, mas é uma pergunta que me surgiu por uma postagem que eu vi de uma amiga essa semana. Como é ser esposa de um pastor? É difícil? É legal? Quando você casou com o Igor, ele não era pastor. Não, muito pelo contrário. Ele era um cara extremamente apaixonado por Jesus e por vidas, mas eu sempre trabalhei na igreja, então ele falava para mim, né, quando eu lidava com alguns voluntários, ele falava assim: "Nossa, amor, como você consegue? Você é muito paciente e tal. É muito difícil lidar com voluntário. Eu acho que eu nunca seria capaz", ele falou. Mas ele tinha, quando a gente ia para a festa de aniversário, quando almoçar em casa, eu sabia que meu pai ia chamar ele para orar. E eu já ficava nervosa, porque ele só faltava desmaiar. Ele não era capaz de fazer uma oração no almoço. E um dia, simplesmente, ele recebeu uma palavra, uma unção de Deus, e do dia para a noite, assim, ele virou, enfim, o homem que ele é hoje. E isso, para mim, foi muito chocante, né? Porque eu sempre fui muito apaixonada pela comunidade e ele muito apaixonado por vidas, independente de onde estivesse. Então a gente houve essa troca, sabe? Esse compartilhar nosso, e ele me ensinou muito e ele, né? Esse amor pela comunidade em si. E hoje a gente compartilhando desses sentimentos, né? Desse amor e tal e cuidado, a gente, né, se tornou uma dupla. Acredito que a gente cansa, é cansativo, mas é muito gratificante. A gente é apaixonada pelo que a gente faz. Ele, hoje, ainda mais pela palavra, né, que ele está estudando muito, e ele, cada dia, se descobre... Nossa, ele fala: "Meu Deus, eu amo isso e tal". E eu fico muito feliz de ver como Deus é maravilhoso e como aquilo que a gente faz não vem de nós, sabe? O pastor Igor, para mim, ele é um exemplo disso. Alguém que desmaiava para orar no almoço, para alguém que hoje prega, enfim, e é usado por Deus da maneira que é. Mas estar no púlpito não é
pastorear, né? Na verdade, o difícil não está aí. O difícil mais gratificante é você cuidar de vidas, você fazer visitas todos os dias, você, enfim, vida na vida, né? Você, enfim, ouvir o problema dos outros. Muitas vezes você está com seus problemas, mas quando você ouve dos outros, você é curado muitas vezes e você se cura também. Enfim, é um prazer, assim, você ter a certeza de que você está fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. E quando você faz isso no lugar que Deus quer que você esteja, a coisa flui. E mesmo que você se canse, você é revigorado. Isso é muito bom. E é curioso, né? Porque as meninas, naturalmente, talvez tenham alguma restrição, por exemplo, a conversar com o Igor de alguma coisa do universo feminino. Então, naturalmente, buscam a Bruna para esse tipo de conversa, né? Sim. E quanto do gabinete, o pastor Igor tem um gabinete agora muito bonito. Muito chique. E quanto do gabinete dele é toque da Bruna ali, de decoração e tal? Olha, vou falar que nada. Porque, é mesmo? Porque a Deia, né, maravilhosa, ela não precisa da minha ajuda. Na verdade, o meu toque é só um porta-retrato que tem eu, ele e minha filha. Eu sabia que não era tudo ali da opinião do Igor e tal, mas tem um toque da Não, Deia. as referências eu mandei para a Deia, mandei para o Flávio, a gente mandou e tal. Nisso eu tô junto. Mas na finalização ali é só eles. Eles não precisam de ajuda. Tá bom. E os canais de comunicação, normalmente, têm um público-alvo, né? Quando você está criando, por exemplo, para a igreja, quem é basicamente o seu público-alvo? Isso é um desafio também, porque a gente, principalmente ali na parte de design gráfico, é interessante a gente seguir algumas tendências, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, que acredito que a publicidade me ensinou muito isso, que a mensagem precisa ser clara, né? Hoje em dia, às vezes, quando você lê algumas artes, você não consegue ser informado de nada, né? Porque a preocupação ali é que fique bonito. Mas a ideia, né, o que a gente pensa é que a informação precisa chegar primeiro. Então, independente do público, da cor que eu uso, do design, enfim, a mensagem precisa ser passada. Às vezes, gostaria que a letra fosse um pouco menor, mas a gente precisa colocar um pouco maior, porque o público, às vezes, é mais velho e não consegue enxergar direito. Mas, por isso que a gente tem os ministérios, né, que é interessante que cada um tenha o seu Instagram, porque o Instagram do Haier, com certeza, você vai ver que ele tem, às vezes, algumas... a maneira de informar um pouco mais disforme, nada tão linear, porque o jovem tem essa facilidade. Quando eu vou para o Instagram da IBBR, a gente coloca mensagens um pouco mais... desenhos um pouco mais clássicos, cores não tão... um pouco mais contrastantes, para ficar mais claro, para todo mundo enxergar e ser comunicado. Mas é curioso que você está usando termos, mas, na verdade, é uma constituição de uma identidade. Sim, com certeza. Né? Uhum. E você é uma das líderes do Haier. Se nós precisássemos estabelecer uma identidade do Haier, eu acho que vocês estão em processo de construção dessa identidade. Qual é a identidade que você gostaria que o Ministério Haier tivesse? Identidade da imagem do Haier. De tudo. De público, de pensamento, de imagem. Sim. A pergunta é o mais amplo possível. Sim, né? Nós gostaríamos, acredito eu, né? Não sei se meu marido compartilha, acredito que sim. Talvez seja, no seu coração. Sim. Né? A mensagem que a gente quer passar ali naquele Instagram é que aqui, mesmo que ainda não, mas sim, mas... já, mas não plenamente, talvez? Exato. Okay. Nós gostaríamos de transmitir a mensagem de que aqui, sim, existem jovens plenamente apaixonados pelo Senhor, que não têm medo de viver os sonhos que Ele tem para nós, de viver profundamente a comunhão e a presença do Espírito Santo e de
alçar voos muito altos, mais altos que a gente não ainda tenha imaginado, e pessoas extremamente apaixonadas por vidas, que eu falei que ainda não, porque estamos em pandemia, mas quando essa pandemia cessar de vez, a gente vai sair por aquela porta e a gente vai ali na porta dos bares, que hoje está sem regra, né? Mesmo na pandemia, a gente vê que a coisa está feia, mas a gente quer invadir aqueles lugares, porque a gente quer resgatar as vidas que estão lá, e a gente vai encher esse lugar aqui de pessoas resgatadas, né? Porque os resgatados, eles resgatam, né? Os curados curam. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que, através daquele Instagram também, que a gente está começando já está, na verdade, a gente só falta divulgar uma plataforma bem bacana, que vai ter acesso a algumas mensagens, com temas, né, que são muito procurados hoje em dia, a respeito, enfim, de doenças da alma, questões mesmo evangelísticas. Acredito que isso vai ser uma ferramenta bem bacana. E é isso. Eu acho muito, muito legal. Eu já conversei com o pastor Igor dessa ideia de pensar fora mesmo, né? Quer dizer, e é uma balança, porque vocês cuidam muito bem. Eu vejo que a juventude é apaixonada por vocês, a ponto de vir em dia que não tem nada a ver, mas vem com a camiseta, com o moletom e tal, Sim. né? Quer dizer, carregam no corpo uma identificação, mas também estão olhando para os de fora, né? Sim. É uma panela, porque eles estão cercados e cuidados, mas não tem tampa, né? Está sempre aberto para outros chegarem. Sim, então, nós estamos assim numa fase de consolidação mesmo, né? Agora que a pandemia está dando uma acalmada, então, mas isso se, né, acalmando, a gente precisa estar preparado para receber os novos que virão. É muito legal. Eu acho que vocês estão num caminho bem bacana. Amém. E dentro da sua vida diária, tem um livro chamado Bíblia que de vez em quando a gente precisa ler. Sim. Né? Às vezes a gente... Esses dias eu, compartilhando com um outro professor, eu falei assim, essa semana não consegui ler um versículo por gosto, porque eu li tanto a Bíblia, porque tinha que cumprir isso e aquilo, que a leitura foi cumprindo tabela, né? Cumpriu a obrigação. Sim. Mas quando a gente vai ler por prazer, tem um livro que a gente gosta mais, outro que a gente gosta menos. Sim. Qual livro da Bíblia você mais gosta? É difícil responder essa pergunta, né? Eu sei. Mas, como uma boa ministra de louvor, eu vou falar Salmos. Salmos é cheio de palavras que eu gostaria de falar, mas não encontro, sabe assim? E, enfim, a gente canta muitos salmos, né? Para cada situação da nossa vida, a gente tem um salmo que expressa aquilo que a gente gostaria de dizer ao Senhor. Então, apesar de todos os outros, eu gostar muito, mas eu vou falar Salmos. Legal. O primeiro versículo que eu decorei na vida criança foi Salmo 50:15, que diz: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, eu tenho uma relação com Salmos, assim, desde sempre. Olha só, que legal. E tem uma quinta teológica, que foi a quinta que saiu no dia da nossa gravação aqui, que é sobre poesia hebraica. Então, quem quiser entender como compreender a poesia hebraica, Salmo é um livro poético, né? Tem uma quinta especial para isso. Você ainda é uma moça muito nova, mas, como você falou antes, né, desde pequena, então as memórias de infância ainda estão muito presentes no seu coração. A menina Bruna imaginava que a mulher Bruna chegaria onde chegou e estaria como está hoje? Olha, eu sempre sonhei estar onde estou, sabe? Principalmente aqui nessa igreja, na IBBR. A IBBR é claro que você não de oração. Imaginava, assim, é Curitiba e é IBBR. De jeito nenhum. Não tinha placa nem localização geográfica. Exato. Mas... na verdade, assim, quando pequena, né, eu fui 30 e poucos anos da mesma igreja, lá em Santos. Então, é lógico que o nosso anseio é morrer ali, né? Mas, quando eu conheci o pastor Igor, eu vi que não ia ser. Porque todas as palavras que eu recebia de Deus e que ele já havia recebido era que nós não, né, nós seríamos enviados em tal, de alguma maneira. Mas nunca imaginei que seria Curitiba.
E antes de chegar aqui, orava muito assim, né, para estar introduzida numa igreja de verdade, sabe? Uma igreja que amasse de fato, em pastores que cuidam de fato. Enfim, eu, graças a Deus, tenho encontrado isso e sou muito feliz e, com certeza, posso dizer que é, sim, a realização de um sonho de criança. Não da maneira como sonhei, né? Mas os sentimentos que foram gerados a partir disso, a satisfação, enfim, o contentamento, com certeza é algo que eu imaginei desde pequena. Legal. E agora, olhando para a moça Bruna e para a senhora Bruna, que um dia virá, quais são os seus desejos ministeriais para o futuro? Olha, acredito que ano que vem eu vá começar minha faculdade de teologia. Olha só. Estou sendo Será que vai ser inspirada, minha aluna? empurrada para isso. Será que vou ter essa honra, meu Deus? Quero muito me aprofundar nisso, no estudo da palavra. Acredito que seja algo muito importante, tanto para o meu ministério, né, na comunicação, e muito mais para o louvor. E cuidar de vidas, né? Então, vou aproveitar e fazer a propaganda. A Fala Para é uma ótima indicação, porque tem a ênfase em louvor e adoração. Sim, eu já sei. Então, quem quiser fazer teologia já com ênfase em Sim. louvor e adoração, é uma área bem possível legal. da Fala Para. E acredito que, assim, cuidar de vidas, né, que isso é o que, enfim, nosso ofício, é o que a gente pretende fazer. Acredito que, né, viver com meu marido é uma aventura, porque ele é muito sonhador e ele me ensina a sonhar. Então, não sei te dizer, né, de que maneira, mas eu acredito que a gente está entrando num novo tempo aí, que Deus vai, não sei, vai fazer muitas coisas novas, surpreendentes. Legal. E aí a gente caminha nas asas do Espírito, né? Isso aí. Onde o Senhor quiser levar, a gente vai. Isso aí. E que pergunta eu não fiz, mas eu deveria ter feito? Uma coisa que eu queria falar, né, que eu acho que é interessante Não precisa ser uma, pode ser várias, à vontade. O que o uso da internet poderia... De que maneira o cristão, né, pode usar a internet a seu favor, né? Hoje em dia, a gente tem visto muitas pessoas aí na internet utilizando da maneira que não deveria, né, como, enfim, bandeiras políticas, criticando, né? Mas eu queria, né, deixar uma instrução de que a internet é uma ferramenta poderosa para você alcançar pessoas que você jamais alcançaria, né? Muitas vezes, até para o seu ministério, muitas vezes você está aguardando aí um convite do seu pastor para subir no púlpito para pregar, mas muitas vezes o número de pessoas que acessam o seu Instagram é muito maior do que uma igreja pode suportar. Então, que você, né, utilize a internet como ferramenta de propagação e de ativação do seu ministério, né? Enfim, de louvor, de palavra, de cuidado. Você não precisa esperar alguém te fazer um convite. E que você utilize a internet, né, não para ter, né, brigas né, a respeito de ideais, né, a sua opinião, que você utilize mesmo como uma ferramenta de cura, né, e, enfim, que você, né, usar como exemplo mesmo tantas pessoas que têm utilizado a internet para ser bênção. E quando você pensar em escrever alguma coisa que você acha que possa ofender alguém, né, dá um passo para trás, vai lavar uma louça. Que acredito que isso vá produzir muito mais coisas boas, né, do que você poderia fazer ali. Eu acho a gente durante muito tempo, principalmente no surgimento, como tudo o que surge, a igreja tem um pé atrás. E a gente viu durante muito tempo, com o surgimento das redes sociais e da popularização da internet, muita gente tendo um rechaço, um cuidado muito grande. Mas você usa uma palavra que é chave, que é ferramenta. Né? Então, aquilo é simplesmente uma ferramenta. Se eu vou usar para o bem ou para o mal, não é a ferramenta que está o bem ou o mal, né? É quem está usando ela. Usa para isso ou para aquilo, né? Exatamente. Muitos anos,
algumas igrejas disseram que era pecado assistir televisão. Lembra? Lembra, é ótimo, né? Lógico que eu Você lembro. não era nascido ainda. Mas o meu avô era pastor e a vida inteira na casa do meu avô não teve internet. Não Então, teve televisão. Não tinha. Exatamente. O meu avô morava na frente da televisão, da retransmissora da TV Globo em Maringá, e na casa dele não tinha televisão. Então, e hoje a televisão é uma ferramenta. Hoje a televisão já deu uma, né, nem tanto. Hoje em dia eu dei uma olhada, assim, alguns % nos últimos anos deu uma quedinha, assim, pessoas deixaram de ter televisão em casa. Eu mesma, na minha casa, minha televisão, TV aberta é 0, assim, é YouTube, é o que a gente assiste mesmo. E então isso deu uma queda. Então a internet veio para superar isso, né, os streams, tudo, YouTube, enfim, é o que a gente falou lá no início. A igreja que não entende a internet como ferramenta poderosa de propagação do evangelho, tá mesmo condenada a acabar, infelizmente. E se alguém quiser atuar na área de comunicação, sendo membro da IBBR, tem espaço? Com certeza tem E espaço. tem necessidade. Com certeza. Agora que a pandemia está acabando, os cultos presenciais estão retornando, a gente precisa, se quiser me chamar no Instagram, mandar mensagem lá no Instagram da IBBR, a gente vai receber você. Legal. E a gente sempre termina, nós já estamos caminhando para o final, a gente sempre termina com um convidado orando. A gente pode terminar da mesma maneira? Claro. Seguir a tradição? Então, por favor. Jesus, obrigada, meu Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido, tem, Jesus, nos consolado todos os dias. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, apesar dos dias difíceis. Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos, Jesus, que o Senhor tem planos de paz, ó Pai, e nós somos gratos a Ti, Jesus. Nessa hora eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Alan, Senhor Jesus, por essa estrutura, Jesus, que temos para propagar o Teu Evangelho. Jesus, obrigada pelo coração do Teu servo. Jesus, obrigada, meu Deus, porque o Senhor tem sido fiel, Jesus, a nós. O Senhor tem nos conduzido, ó Pai, de fé em fé. Te louvamos, Jesus, porque nada tem nos faltado. Pai, nessa hora eu peço que o Senhor abençoe a vida do Teu servo, Jesus, e que traga a ele cada dia mais vigor, ó Pai, saúde, bênção sem medida, Jesus do céu, em nome de Jesus, ó Pai, e que esse trabalho, Senhor Jesus, ele se perpetue, meu Pai, que esse trabalho prospere, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigada, porque o Senhor se fez presente aqui neste lugar, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você não tenha prestado atenção, mas a Bruna falou, quando ela estava falando da diferença do Instagram da igreja para o Instagram do Hire, você falou assim, a gente tem cuidado com o tamanho da fonte, às vezes eu não queria uma fonte tão grande, mas precisa, no Hire a gente usa uma cor mais assim, no Instagram da igreja a gente já usa uma cor um pouco mais sóbria, tal, e a proposta de separar a quinta e vir conversar com pessoas, é justamente para dar honra a essas pessoas. Você aparece, porque está aqui à frente na hora do louvor, mas esse trabalho de qual fonte usar, de usar essa cor, de usar esse detalhe, de essa foto eu não vou postar essa foto, mas eu vou postar aquela outra foto, porque aquela cena, com aquela luz, é toda uma análise que ninguém faz quando olha ali no Instagram, racionalmente, mas que comunica para a gente sem a gente nem notar. E isso não vem à toa, isso é pensado, isso é meditado, isso é medido, tem todo um estudo por trás. E eu sei que isso toma muito mais tempo, não é que você canta aqui sem ensaio nem nada disso, mas isso toma muito mais tempo, toma muito mais energia e toma muito mais atenção do que quando você está aqui à frente do holofote. Então, quando a Ingrid me ajuda nas construções, quando a gente estava pensando em quem vir chamar e tal, e surgiu o seu nome, a Ingrid falou assim, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, porque eu acho que é necessário o pessoal que acompanha o YouTube da igreja, acompanha o Instagram da igreja, saber que não há uma vírgula que saia ali
sem ter ali um cuidado, sem ter ali uma atenção, sem ter ali uma razão e sem ter ali um propósito. E o propósito é sempre o melhor, é fazer com que esse meio também honre a Deus e faça com que a pessoa se aproxime de Deus. Então, eu lhe agradeço pela oportunidade de conversar contigo, de expor para a igreja que não é simplesmente uma rede social e não é uma meia dúzia de fotos de uma igreja que é solta ali. Há todo um trabalho por trás, pensado, meditado, para servir a Deus com excelência ali também. E como você está à frente, então, com muita alegria, eu te chamei para a conversa de hoje. Então, queria agradecer, já que estamos numa rede social, eu queria te agradecer pela oportunidade de conversar contigo também nessa área. Eu que agradeço a honra do convite. Sou muito feliz no que eu faço, com as pessoas que eu faço. E é isso. Muito obrigada mesmo. Uma honra estar aqui, nem mereço. É capaz, é capaz. Mas obrigada, viu, pastor? E você e o pastor Igor são dois queridos que moram no meu coração, né? Vocês sabem que além de ministério e tudo, vocês são nota 10. Obrigado pelo grande trabalho que vocês têm realizado com a juventude aqui. Eu entrei pela juventude da igreja, amo essa igreja e os jovens aqui são muito preciosos. Por isso, cuidar bem deles alegra também o meu coração. Com certeza. E você, que conhecia a Bruna de ver ela cantar, tal, espero que você tenha gostado ainda mais de conhecer um pouco mais da história da Bruna. Manda essa mensagem para aquele seu adolescente, aquele jovem que não sai da rede social, você fica brigando às vezes com ele, você não sai do Instagram e tal, manda o Instagram da igreja, manda essa entrevista para eles conhecerem também e a gente chegar a mais pessoas. Como você viu, a Bruna faz isso, ela e toda a sua equipe fazem isso com o maior carinho. A gente encerra por aqui, espero até a próxima quinta-feira. Não sei se na próxima quinta vai ser uma aula comigo ou vai ser uma entrevista, isso a gente ainda está achando, acertando, mas com certeza é algo que vem com o propósito sempre de edificar a sua vida e chegar ao seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.